quintou. Quintou. Tem segundou, terçou, quartou, quintou. É isso aí, mas o melhor ainda está por vir. Chegou o melhor momento, né? Que é estar pertinho O melhor de momento você. é agora, né, Sol? Não é? Nós estamos combinandinho. É verdade, tom olha só. subtom. Tom subtom, exatamente. Olha só. Chiquérrimo, né? E não foi combinado. Não foi combinado, né? Chegou o melhor momento, né, garoto? Chegou o melhor prodígio? momento. Está pertinho de você. Bora começar a nossa tarde alimentando um pouquinho a nossa alma e alimentando também o nosso coração. Pega essa mensagem para você, porque às vezes você está preocupado à toa. Não há maldade que dure para sempre, não há mesmo, gente. Porque sempre Deus mostra a face e dá a resposta para quem quer te prejudicar. E quem quer te prejudicar está cavando um buraco tão grande, tão grande, tão grande na vida dele, então não vai esquentar com esse buraco, não. Deixa lá, problema é do outro. Cuida da sua vida. Esse é o nosso toque de hoje. Ô, Prodígio, o que tem no programa? Sol, um carro cai dentro de uma cratera e governo divulga áudio e acusa Evo Morales de terrorismo. Esse e outros assuntos agora no Falando Nisso. E é claro que tem prêmios para você. No nosso Face tem um super kit para você participar do Falando Nisso pelas redes sociais. Você vai encontrar produtos Tracta, Polipet, Cooper, Ortovip, caixa de azeites. Para concorrer é muito fácil. Você só precisa marcar 2 amigos, curtir e compartilhar essa foto que está no nosso Facebook. Quem participar ao vivo por telefone concorre a 4 vales para um almoço delicioso no restaurante Consciência, no centro de São José dos Campos. Esse almoço será válido de segunda a sexta para 5 dias após a data do sorteio, que será realizado amanhã. Bora começar o nosso bate-papo? Hoje é dia de beleza e saúde. Aí, às vezes dói aqui, às vezes dói ali. Costas, postura. Travadinha. Vou fazer uma pergunta para você. Vamos lá, Sol. E o entrevistado que vai responder, porque eu lembro, mas eu não lembro. Você vai perguntar para mim, mas para ele responder. Já esqueci, mas eu sei que tem a ver, mas eu já esqueci o porquê. O que tem, quando você come alguma coisa assim, de repente você fica com dor aonde? Você come demais? É, nas costas. Você come Quando demais? eu como demais, eu sinto dor nas costas. É? O que tem a ver o que tem a ver comer demais com o braço? Olha só, é verdade, o pessoal sente dor no braço quando come demais, Solange Moraes. Qual a relação, qual a ligação entre estômago e braço? Ele que está aqui para explicar para a gente, porque eu não sei nada. Eu não sabia nem que comer dá dor no braço. O doutor Hildebrando Vanoni, que é... Vem cá, doutor osteopata, obrigada. Obrigada pelas orientações já. Imagina. Olha que legal, fica à vontade aqui. Aliás, está cheio de perguntinha, mas antes da perguntinha a gente vai lá para a nossa enquete. É isso mesmo, Sol, você pode participar da enquete com as perguntas do Falando Nisso, @FalandoNissoBand no Instagram. Vamos ver o que o pessoal de casa está dizendo. Sol, você sabe o que é quiropraxia? 63% dos participantes diz que não sabe, mas vai aprender hoje, não é? Sente muitas dores nas costas? 76% das pessoas diz que sim, Sol. Então, 76% é muita coisa, né? É muita coisa. Agora, nem sempre a dor nas costas tem a ver com as costas. Tem a ver, gente, tem a ver com a barriga. Com barriga. O que é dor nas costas? O que a barriga tem a ver com a dor nas costas, doutor? É isso aí, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado aqui por estar aqui. Obrigada a você. A ideia... Quando a gente fala em dor visceral, dor no estômago, dor nas costas, nós temos que pensar no contexto como um todo. Ou seja, o nosso corpo ele é feito de nervos, são os nervos que mandam comando para todos os lados do nosso corpo. Então, por exemplo, o nosso estômago, existe uma relação grande com um músculo bem comum chamado de diafragma, que está logo acima do estômago. E esse nervo, ele pode gerar estresse. Esse nervo vem do pescoço, olha que interessante, né? Ele passa pelos nervos do braço, então quando você se alimenta muito, pode ter uma grande relação com dor no braço, pensando a nível neural. Você gera estresse nesse nervo, é como se você estivesse puxando um elástico no seu último. Olha. Então, vai acometer as estruturas paralelas, né? Porque é tudo interligado. Tudo uma coisa só. O corpo humano, ele é uma unidade. Nós não temos como tratar um paciente, por exemplo, da mão, sem olhar o pescoço. Tratar do pé, sem olhar a coluna lombar. Então, o corpo, ele é uma unidade. Não tem como nós fracionarmos para realizar um bom tratamento, uma boa qualidade aí de evolução para o nosso paciente. Ok, tá cheio de gente, a Cristina, a Maria Aparecida, a Leonice falando assim, estou sofrendo com dores, ansiosa para assistir. Fica de olho, gente, porque tem coisa que eu aprendi lá no camarim que eu sequer imaginava. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma simulação de uma situação real, que eu estou com um pouquinho de dor. Aí o doutor falou, você acabou de dar o seu diagnóstico sem saber. Já já a gente vai saber o que é. Olha só, isso aí. Tem perguntinha. A gente faz ao vivo aqui, né, Sol?
Qual a diferença entre quiropraxia e osteopatia? É a pergunta da Paula de Itanhaém. Itanhaém, litoral paulista, lá pertinho da minha terra. Que bacana. Isso é uma pergunta bem frequente. Eu atuo nas duas áreas, tanto na osteopatia quanto na quiropraxia. Minha formação básica é fisioterapia. Então, o que eu recebo muito no consultório? O que eu tenho para falar quando a gente se trata de osteopatia e quiropraxia? São filosofias. Cada um tem a sua filosofia, porém, a forma de interpretar uma disfunção no corpo é diferente. Umas palavras um pouco mais técnicas, dentro da osteopatia é chamado de segmento facilitado, dentro da quiropraxia chama-se subluxação. Mas a real diferença é a forma que abordamos a determinadas técnicas, porque no final das contas o objetivo é o mesmo, porém com vias e caminhos totalmente diferentes. Olha só, então a gente fica bem atento nisso. Deixa eu mandar um beijo, que eu eu tô verde, não tô vermelho, eu tô verde de saudade e fazia tempo que eu não recebia uma mensagem dela, nossa querida amiga Dona Dorinha, que está sempre ligada no Falando Nisso, uma pessoa de tanta luz. Beijo, deixa saudade em cada momento que passa na vida da gente. Beijo, Dona Dorinha. O pessoal está elogiando o seu vestido aqui, Solange. Ah, muito obrigada. Dummler, Vale Sul Shopping, da Dummler. Já diz onde o pessoal encontra mesmo. Exatamente. Daqui a pouco você segue tirando as suas dúvidas sobre quiropraxia com o doutor Hildebrando. Daqui a pouco você tira as suas dúvidas, mas agora é hora de ficar bem informado com as notícias da redação. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quarta-feira a tramitação da PEC que pode permitir a prisão de réus condenados em segunda instância. Os detalhes agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Israel. Depois eu vou puxar a sua orelha, porque eu soube que você estala o pescoço. Mito ou verdade, Israel? Verdade, Sol. Fica atento no Falando Nisso. Há cerca de 5 minutos já instalei antes de entrar no ar aqui. Então, pega a orientação do doutor Hildebrando para saber o perigo de estalar pescoço. Até minha mãe já reclamou aqui até antes de entrar ao vivo. Então tá, atualiza pra gente essa questão da prisão em segunda instância, Israel. Sol, primeiramente, boa tarde para você, para o Eugênio, para quem também nos acompanha aqui no Falando Nisso. Os trabalhos foram acelerados no Congresso Nacional após a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, de que réus condenados em segunda instância agora podem aguardar em liberdade o fim de todos os recursos em tribunais superiores, desde que não tenham prisão preventiva decretada. As informações a gente confere a partir de agora com o repórter Douglas Santucci. Por 50 votos a 12, os deputados aprovaram o relatório, que segue agora para a Comissão Especial da Câmara. O parecer de Caroline de Toni foi favorável às 3 PECs que tramitam juntas sobre o mesmo tema, a permissão para que condenados em segunda instância já comecem a cumprir pena. 2 propostas alteram 2 artigos da Constituição, estabelecem que o trânsito em julgado se dê na sentença de segundo grau, autorizando então a prisão dos réus sem alterar o artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais. Já na CCJ do Senado, um pedido de vista coletiva adiou a votação do projeto que também prevê a prisão para condenados em segunda instância. Após um acordo entre os parlamentares, a comissão priorizou um projeto de lei já apresentado, em vez de focar na proposta de emenda constitucional, diante da possível interpretação de que a PEC fere a presunção da inocência, cláusula pétrea da Constituição. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, responsável pelo pacote anticrime, defensor da prisão de condenados em segundo grau, será convidado para uma audiência pública com os senadores na próxima terça-feira. Os trabalhos foram acelerados no Congresso após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 6 votos a 5 considerou que réus condenados em segunda instância, desde que não tenham prisão preventiva decretada, podem aguardar em liberdade o fim de todos os recursos em tribunais superiores. E o Supremo Tribunal de Justiça negou um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Então, lembram dessas imagens? Para adiar o julgamento em segunda instância do caso envolvendo o sítio de Atibaia. Na ação, o ex-presidente foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pela juíza Gabriela Hard, que analisou o caso em primeira instância. O julgamento está marcado agora já para o dia 27, próximo dia 27, viu, Israel? E o ex-governador Israel, Fernando Pimentel, do PT,
que foi condenado agora a 10 anos e 6 meses de prisão, né, por tráfico de influência e também lavagem de dinheiro. Quem proferiu a sentença, Israel? Essa decisão, Solange, é do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, com base no inquérito que apura supostas irregularidades no período em que Pimentel foi ministro do Desenvolvimento no governo da então ex-presidente Dilma Rousseff entre os anos de 2011 e 2014. A juíza Divina de Paula Peixoto determinou que a pena seja cumprida em regime fechado. Mas o ex-governador pode agora recorrer em liberdade, Solange. Pois é, agora se ele for para a prisão, a gente tem alguém, né? Tem gente que solta bastante, né? Lá no STF, adora soltar. Bom, o Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouquinho o julgamento sobre o uso de dados sigilosos em investigações sem autorização judicial. Apenas o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, votou ontem. O magistrado votou contra o uso indiscriminado das informações que, segundo ele, o acesso aos dados sem o aval da Justiça abriria uma brecha para um verdadeiro assassinato de reputações. Eugênio, eu não vou comentar. É só, esse tipo de coisa a gente não comenta para não se exceder, né? Vamos aproveitar que o Israel ainda está aqui para checar o movimento nas principais estradas da nossa região. Israel, atualiza para a gente, por favor. Eugênio, nesse momento, para quem segue pela rodovia dos Tamoios, vai fazer uma excelente viagem. No trecho de Planalto, a visibilidade é boa, não tem trânsito carregado, o motorista segue bem em direção ao litoral norte. Lá no trecho de Serra, aí a situação se complica um pouquinho. Tem trânsito carregado porque tem as obras a partir do quilômetro 64, tem a duplicação da rodovia dos Tamoios, portanto, tem um afunilamento de pista em direção ao litoral, mas tirando isso, o motorista faz boa viagem tanto em direção ao litoral quanto em direção ao Vale do Paraíba. Sobre a Dutra, no sentido São Paulo, em frente do quilômetro 154, ali próximo a Johnson, até o posto base da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 156, tem 2 quilômetros de lentidão, mas não é por acidente, é por excesso de veículos para quem segue em direção a São Paulo. Sentido Rio de Janeiro, flui bem, não há nenhum ponto de lentidão. Eugênio. Muito obrigado, Israel. Agora vamos conferir a previsão do tempo, saber como fica o tempo para os próximos dias. Fim de semana chegando, hein? Começamos pela Serra. Em Santo Antônio do Pinhal faz 24 graus. Em Monteiro Lobato também previsão de chuva por lá, sol entre nuvens. 29 graus em Paraibuna, 30 em Lorena, Pindamonhangaba também 30 graus. Previsão de chuva em todas as cidades do Vale. No litoral norte, Caraguatatuba registra 25 graus, Ilhabela também e chove por lá. Atenção você que vai viajar no fim de semana. Destaque para Taubaté, 30 graus, chove ao longo de toda a semana e a temperatura cai, mas cai só um pouquinho perto do fim de semana. E no próximo bloco, um carro cai em uma cratera na rua. Sol, já já você confere essa história e hoje tem dicas no truque de casa. No próximo bloco eu vou dar dicas de como tirar aquelas mosquinhas que ficam no seu lixo. Não sai daí não.